amados irmãos, é um prazer muito grande poder me apresentar nessa tribuna com muita humildade e com um senso de responsabilidade muito grande, porque falar ao povo de Deus é sempre um desafio e que precisa ser um desafio justo e acertado nas respostas que damos, naquilo que compartilhamos, naquilo que procuramos passar através de palavras. Não é muito simples transmitir por meio de palavras sentimentos profundos sobre determinadas questões, e especialmente sobre a obra de Deus, o propósito de Deus. Mas eu confesso aos irmãos que estou bastante emocionado por rever queridos irmãos e também por poder atender a este convite que me honrou bastante. Eu recebi um tema que não considero um tema, vamos dizer assim, usual no meu trabalho. Não. Eu talvez me sentisse mais à vontade se eu tivesse que ministrar sobre o tema geral. O tema geral diz: em Deus faremos proezas. Então talvez esse tema geral me desse uma liberdade maior. O que não quer dizer que eu não possa dizer alguma coisa também sobre esse subtema que foi colocado pela Secretaria Regional de Finanças. O cuidado pastoral com o coletivo gera riqueza. Ao longo dos anos, Deus me deu o privilégio de participar de vários projetos de formação teológica dentro da igreja e fui, pela graça de Deus, honrado com o privilégio de estabelecer algumas extensões do CEFORT, em Valadares, e em Portugal, em Cabo Frio, enfim, aonde Deus me permitiu colocar. E uma das questões que eu sempre procurei deixar clara diante dos irmãos que se preparavam é que nós não devemos estender a nossa oportunidade além do tempo de unção que Deus reserva para cada um de nós. E se porventura um pregador não tiver nada que dizer acerca de qualquer assunto, ele tem uma saída honrosa e muito poderosa e eficaz, que é pregar sobre o Salmo 23. Porque o Salmo 23 responde a todas as questões da nossa vida. E nesse Salmo, Davi, ele se inseriu naquilo que saía de seus lábios, por obra e graça do Espírito de Deus, e ele se identificou com aquela revelação. Nesta noite é o que pretendemos fazer também, deixar que Deus nos dê graça para falar sobre esse tema desafiador. Eu separei como fundamento bíblico para esta iniciação o texto de Provérbios 27, versículos 23 a 27, que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos, e se ajuntarem as ervas dos montes, então os cordeiros serão para te vestires, os bodes para preço do campo, e a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para sustento de tua casa e para sustento de tuas servas. Uma palavra oportuna, uma palavra que pode ser perfeitamente inserida no assunto desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer também o aval do querido bispo Roberto Amaral, com quem temos tido uma afinidade bastante proveitosa e enriquecedora para a minha vida. Louvo a Deus pelo bispo Roberto e, enfim, por toda a sua família, e que Deus possa, tanto ele como a irmã Márcia, a missionária Márcia, colher muitos frutos do seu trabalho, do seu ministério episcopal, ao longo do tempo que Deus lhes permitirá viver essa experiência. Eu
sinto necessidade de me apresentar, apesar de já ser uma figura conhecida na nossa igreja, mas sou o bispo Calegari, o 4º bispo eleito ao ministério episcopal nessa cadeia sucessória, eleito em julho de 1992 e ungido com óleo e ordenado com imposição de mãos por meus mentores e antecessores, bispo Gessé Teixeira de Carvalho, Nilson de Paula Carneiro e Elisiário Alves dos Santos. Nesse dia em questão, eu compareci ao altar da unção episcopal, acolitado pelos saudosos pastores Bispo Ronaldo Rodrigues dos Santos, que na altura, Ronaldo Rodrigues Pereira, que na altura ainda não havia sido eleito bispo, e Moacir Sobral de Araújo, meu genro, meu sogro e também meu filho na fé, ambos já falecidos. Eu louvo a Deus por aquela experiência e louvo a Deus pelo que se desenvolveu a partir dali. Foram 24 anos de exercício pleno, de uma atividade motivante, de uma atividade desafiadora, de uma atividade que enriqueceu minha vida com valores que me seguirão ao longo do tempo, até que Deus me leve ao seu encontro. Nesta noite, eu gostaria de trazer uma palavra sobre o assunto em pauta, mas gostaria de deixar claro que eu entendo que a minha necessidade de falar precisa se voltar para 2 focos que estão inseridos, de modo implícito ou explícito, inseridos nesse tema. Uma delas é a vocação pastoral, a atividade pastoral, o ministério pastoral em si mesmo. E a outra é a vida, a riqueza espiritual que o ministério agrega a quem se apega ao Senhor que o chamou, a quem se entrega ao Deus que lhe deu missão, que lhe deu propósito, que lhe deu rumo, que lhe deu sentido para pôr em prática o chamado que recebeu do Senhor. E eu gostaria de focar essas 2 questões de uma maneira muito especial. Antes de discorrer sobre o assunto, eu preciso também dizer que o termo riqueza, ele é tão vasto que pode inspirar diversos conceitos, diversas definições, sem esgotar o assunto, porque a riqueza, ela é um termo que abrange várias realidades, nem sempre compatíveis, nem sempre consoantes. Ele abrange realidades espirituais, realidades físicas, realidades culturais, enfim, ele abrange muitas realidades. Mas nesta noite eu quero ficar, como disse, com riqueza espiritual e empatia pastoral. Me lembro de meus primeiros dias em Portugal, quando fui iniciar o trabalho ali. E pelo que experimentei naquela terra e em outros lugares onde trabalhei aqui no Brasil, eu entendo que a empatia pastoral, a disposição de alguém chamado para o ministério, ela precisa realmente ser uma prioridade na vida daquele que recebeu de Deus o chamado, daquele que aspira a servir no ministério pastoral, uma vez que esse ministério agrega valores. Esse ministério, ele é um divisor de águas no atendimento ao povo de Deus, que fica sob a responsabilidade desses pastores. E então, quando cheguei a Portugal, nos primeiros dias, eu me recordo que estive em Lisboa, não tinha uma noção exata de onde eu fincaria a minha estaca, e tudo sugeria o norte, mas passando por Lisboa, eu me deparei, visitei um amigo que morava em Lisboa nessa altura, hoje ele mora na Finlândia, e nós trabalhamos juntos e servimos a Deus juntos no passado. E esse amigo então me apresentou um jovem, um moço de 18 anos, chamado José Antônio. E esse moço, começamos a conversar sobre o propósito de Deus, e ele se sentiu impressionado, se sentiu
tão atraído por tudo aquilo, que ele resolveu me acompanhar para Aveiro. E ele, então, nós seguimos juntos. A irmã Maria Célia com as crianças ainda não tinham chegado por lá. E o Zé Antônio, conhecido como Zé Tó, esse jovem de 18 anos, nós passamos a orar juntos bastante tempo, e orando com revelações, com palavra de Deus. E esse moço residiu em nossa casa mais de 2 anos, talvez quase 3, né, Maria Célia? 3 anos residiu conosco, foi batizado no Espírito Santo dentro da minha sala, como os meus filhos também ali. E as nossas vigílias na sala, a noite inteira orando, buscando a Deus, uma festa maravilhosa. E ele foi um dos 8 homens que ombrearam comigo na missão de organizar a Igreja Wesleyana em Portugal. Em 1979, o salão sendo já inaugurado, a igreja já tendo sido organizada no dia 13 de maio daquele mesmo ano, e o primeiro batismo já havia sido realizado no dia 1º de maio de 79, com 13 irmãos batizando. Vi esses dias a foto na internet, e daqueles 13 irmãos, 3 se tornaram depois pastores da nossa igreja, e um deles ainda está vivo, hoje jubilado, lá. E ao lado da foto, daqueles 13 irmãos sendo batizados, estava um garotinho de cerca de 7 anos de idade, de óculos, um garotinho assim, e esse garotinho hoje é o pastor da igreja de Azurva, a grande igreja de Azurva, lá em Portugal, que é o Joel Rezende. Então, são experiências que marcam a nossa vida e que fazem da nossa vida aquilo que ela vai se tornando. E nessa altura, em 79, o Zé Tó fez aniversário, e ele completou 19 anos de idade naquele aniversário. A igreja, então, conversamos com os irmãos, com os diáconos, o Laurindo, o Zé Carlos, Fernando Ventura e mais alguns irmãos que estavam ali, e resolvemos presentear o Zé Tó. E compramos para o Zé Tó um gravador Aico naquela altura, porque ele gostava de ouvir as cassetes brasileiras, dos hinos. E eu me recordo, e nunca mais me esqueci disso, o Zé Tó recebeu em público ali, naquela igreja sendo estabelecida, ele recebeu o gravador e ele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ele disse: meus irmãos, eu agora tenho tudo e tenho também um gravador. E aquilo nunca mais saiu do meu coração, aquela palavra. Porque realmente quem tem Jesus tem tudo. E tudo mais que chega à sua vida é acréscimo de Deus. E se ele permanece na visão, se ele permanece no propósito original, porque existe um propósito original. Davi experimentou o propósito original. E todas as vezes em que ele incorreu em problemas em sua vida, foi porque ele se descuidou um pouco em relação ao propósito original. Nós não podemos nos distanciar daquele, vamos dizer, daquele centro de atuação de Deus que nos levou a nos tornarmos aquilo que hoje somos pela graça de Deus. Então, esse moço hoje está com 60 anos, mora na Escócia, mantemos contato de vez em quando, e pela graça de Deus, ele me enriqueceu com aquele testemunho naquela altura. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida é marcada por testemunhos em função do trabalho que se realiza para a glória de Deus. E onde a riqueza entra nisso? A riqueza está presente em tudo isso. A riqueza faz parte de todo o acervo que nós colhemos, que nós usufruímos, que nós plantamos, que nós compartilhamos com aqueles que Deus coloca sob nossa responsabilidade. Nós precisamos realmente ser instrumento de bênção para aqueles que Deus entrega aos nossos cuidados, seja na igreja, numa igreja local, seja numa comunidade. Eu me recordo quando fui bispo de 3 regiões, e, portanto, em cada uma dessas regiões eu sempre dizia: o pastor
ele não deve pensar que Deus o quer apenas para pastorear aquele rebanho que fica entre quatro paredes. Ele é o pastor daquela comunidade, ele é o pastor daquele lugar. Ele tem que ter respostas prontas de Deus para aquela comunidade em que ele está. Ele precisa ser canal de bênção, ele precisa, eu não digo escrever uma história ali, mas pelo menos fazer uns rabiscos legíveis daquilo que ele é diante de Deus e daquilo para o que Deus o chamou e o colocou naquele lugar. Ele precisa ter respostas. Ele não pode pensar que o lugar vai socorrê-lo. Ele é o socorro de Deus para aquele lugar. Ele é a vida que Deus quer usar para abençoar aquela terra, aquelas vidas, aquelas famílias. Ele é um ponto de referência. Nós somos, disse Paulo, o bom cheiro de Cristo entre os que se salvam e os que se perdem. Nós estamos ali exalando esse perfume. Nós estamos ali compartilhando esta graça. Nós estamos ali como portadores de luz, como luzeiros da fé, iluminando aquele torrão, aquele pedaço em que Deus nos colocou. Jesus disse, ao se dirigir a Jerusalém, e a oposição que havia, a resistência que havia em Jerusalém, Jesus lhe deu uma palavra extraordinária. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23, versículo 37. Então Jesus está falando sobre essa disponibilidade que nós precisamos ter em relação ao campo ao qual Deus nos envia. Nós somos homens de Deus para transformar vidas na esfera da nossa influência local, ou regional, ou geral, dependendo da posição que ocupamos. E Jesus disse mais: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Esse é um assunto desafiador para qualquer um de nós, especialmente para mim. Nós somos tendentes a fazer uma espécie de seleção no rebanho do Senhor, a separar os que julgamos ser os mais indicados, ou os mais correspondentes, ou os mais serviçais e úteis na obra de Deus. Mas eu aprendi a duras penas e há bastante tempo que essa tarefa não é nossa. Nós não temos essa missão. A missão de estabelecer diferenças, não. A missão nossa é cuidar do rebanho do Senhor. E encontraremos ali dentro coisas que não nos agradarão, mas não está em nós o poder de fazer a seleção, ou de definir quem é e quem não é naquele campo. Não, nós somos apenas alguém enviado a esse campo. Por isso Jesus disse: eu quis fazer isso e você não quis. E Jesus diz: esse apartar será naquele dia. E em outras ocasiões, Jesus falou sobre esse assunto de uma maneira clara, explícita, sobre essa missão do pastor de apacentar, independente das respostas que ele recebe do trabalho que faz. Em uma de suas palavras na cruz, Jesus se dirige ao Pai e intercede por aqueles que o feriam, que o agrediam, que zombavam. E eu já tenho pregado sobre esse assunto algumas vezes, e tenho dito que a nossa tendência ao ler esse texto é fazer uma leitura muito formal do texto, mas esse texto transpira emoção, transpira dor, transpira desespero,
porque foi o que Jesus sentiu ali na cruz, quando ele se dirigiu ao Pai. O Pai iria desferir um golpe de morte. Pelo pecado cometido contra Moisés, a terra se abriu e engoliu famílias inteiras. E até seus animais, que não tinham nada diretamente a ver com a questão, mas que estavam ali solidários, próximos, foram engolidos também naquele chão que se abriu. E Jesus sabia, quando Jesus viu que o céu se enegreceu, quando Jesus viu o tempo mudar, Jesus entrou em desespero, e ele não disse, Pai, Pai, ele bradou, ele gritou, Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E naquele momento, a justiça de Deus, embebida no amor de Jesus, em vez de abrir a terra para engolir os rebeldes, ela abriu a terra para libertar os mortos. E os mortos passaram a andar por Jerusalém, porque o brado de Jesus foi o brado de intercessão. Às vezes nós somos tentados a discriminar pessoas que não simpatizam muito conosco. Às vezes somos tentados a fazer uma escolha baseada em preferência pessoal, baseada no nosso jeito de admirar ou no nosso perfil que mais nos causa admiração. Mas Jesus ali, ele estava orando pelos piores. Ele estava intercedendo, não pelos santos de Jerusalém que choravam pelos cantos, não pelas mulheres piedosas que estavam pelos cantos, chorando e lamentando a dor do Messias. Não, ele estava intercedendo pelos piores, o desespero. Às vezes, nós vemos hoje, não digo que estejam entre nós, ou mesmo assistindo-nos neste momento aqui, mas às vezes vemos pessoas que se alegram quando alguém sai da igreja. Que bom que Deus tirou, saiu. Não. A nossa missão é colocar dentro e não fora. Jesus deixou claro, vai pelos cantos, pega manco, cego, coxo, aleijado, fedorento, sujo, pega ele, joga para dentro, amarra e traz. Essa é a nossa missão. O coletivo, abençoar vidas. Inundar essas vidas com o sentimento de Cristo que esteja presente em nós. E esse é um outro assunto, que nem caberia agora ser colocado, porque ele demanda em tempo. Mas é necessário que nós nos invistamos do sentimento de Cristo. Paulo, ao se dirigir aos irmãos, ele disse, vocês precisam receber, tomar o sentimento de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tornou-se obediente, tornou-se servo de todos, até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, em toda a terra e em todo o universo. Quando Jesus seguia com seus discípulos, em Lucas capítulo 9, versículos 52 a 56, nós lemos que Jesus mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para prepararem pousada para Jesus. Mas esses samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Às vezes nós lidamos com líderes espirituais que querem que desça fogo do céu por muito menos que isso, para consumir meia dúzia. Jesus disse para eles, ou melhor, completando aqui na leitura o que eles disseram, né? Queres que façamos isso, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? A gente sempre procura os exemplos mais duros para tentar pautar nossa vida pelos exemplos mais rigorosos e radicais, né? E Jesus então os repreendeu e disse, vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para uma outra aldeia. Então nós vemos aí a empatia de um pastor, um coração de um pastor, capaz de sentir esse drama.
Quantas vezes nós ouvimos, eu digo nós, o bispo Roberto, eu e outros bispos, talvez SDs também, ouvimos obreiros dizer, fulano não dá, não serve, é problema. Por que é problema? Deus nos entregou os problemas para que nós os resolvamos. Às vezes nós atribuímos a culpa ao outro. Às vezes nós atribuímos a culpa a quem, na verdade, na relação de causa e efeito, ele é muito mais vítima de um atendimento precário do que alguém que seja realmente um grande problema na obra de Deus. Às vezes o grande problema é aquele omisso, aquele que não cria caso, mas também fica meio paradão. Foram para outra aldeia. Jesus contou uma parábola. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Eu me recordo de uma experiência minha há muitos anos, com um pastor, em que ele estava muito chateado com uma determinada irmã, e ele falou comigo, essa irmã só atrapalha aqui, o bom seria ela sair daqui. E eu disse: aliás, eu estava dirigindo o carro, parei o carro, minha esposa estava junto, eu parei o carro e disse: eu preciso te dar uma resposta, mas eu não posso te dar uma resposta dirigindo. Falei: meu querido irmão, você sabia que essa irmã tem quase tanta influência sobre esta igreja como você? E você sabe por quê? Porque ela é muito dotada, é muito dócil com as pessoas que ela atende. Eu posso dizer para você mais ou menos quantos você perderia se você perdesse essa irmã. Não olhe a obra de Deus dessa maneira, meu amado irmão. Não dispute importância, valor de importância. Seja o menor entre os menores e deixa que Deus seja glorificado através de você. E através das pessoas que Deus colocou sob os seus cuidados. Você já tem o cajado de pastor. Não tenta pegar o avental da irmã também. O avental ou a agulha de costura dela. Se contente com o teu cajado pastoral. É esse que te dá a ousadia profética, a unção divina, para poder cumprir o propósito de Deus, apacentando o rebanho do Senhor. E então, isso acontece comigo, irmãos. Eu costumo me entusiasmar e às vezes eu revivo aquilo, sabe? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, na hora própria, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo a juntar no meu celeiro. Então nós queremos cuidar do coletivo, e esse cuidado com o coletivo irá gerar riqueza, mas a riqueza não é a causa da missão, mas a consequência de uma missão bem feita. Se nós conseguirmos dar conta da missão, conforme Deus quer, e não conforme nós achamos que seja melhor, nós colheremos os frutos disso. Esses frutos acontecerão, esses frutos irão superabundar. Aqueles irmãos pescadores tiveram uma noite muito difícil, nada conseguiram. Pela manhã, só lhes restava tentar encontrar o problema nas redes que utilizavam, redes talvez rasgadas, procuravam consertar, atribuindo a esses rasgões a perda talvez de peixes que não chegaram a trazer para o barco, até que Jesus chegou naquela praia,
E Jesus não disse para eles, consertem a rede. Jesus disse, vão para o mar e joguem a rede. E eles foram para o mar. E Jesus disse, joguem a rede, vão agora. E Pedro se levanta naquele entusiasmo dele, ou naquela ousadia dele. E ele diz, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Que maravilha. Aí a abundância veio. Outros barcos se aproximaram daquele barco que era a matriz de distribuição de peixe para outros barcos que estavam ali. Um homem que lançou as redes sobre a palavra de Deus, ele conseguiu pescar por uma multidão, pescar para os seus próprios companheiros. O seu trabalho produziu riqueza, e uma riqueza que não se media pela quantidade de peixes, mas se media pelo poder da unção de Deus que se derramou sobre eles naquele dia, porque a palavra de Deus foi levada em conta. E Deus disse, assim como a chuva cai sobre a terra e não retorna ao céu sem que a sua finalidade se cumpra, sem que ela regue o chão e faça com que as sementes produzam, com que as flores desabrocham, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem primeiro cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Amados irmãos, Deus nos deu uma palavra profética, uma palavra de conquista, de realização, de feitos que não são próprios do homem comum, do homem natural, que não são próprios de alguém que se esforça, mas que fica devendo essa parte importantíssima. Eu estava lendo há dias atrás sobre a construção de um grande submarino brasileiro, e eles estão nas etapas de construção para ligar as partes, e eu estava ouvindo sobre o assunto e lendo sobre o assunto, e vendo que cada um daqueles tem uma função, e tem que observar aqueles itens, porque se um daqueles itens falhar, aquela grande nave, aquela grande embarcação pode afundar. Muitas vezes nós, vamos dizer assim, nos descuidamos em relação à palavra de Deus, e quando nos descuidamos em relação a ela, nós podemos perder oportunidades riquíssimas que Deus quer nos dar. A palavra de Deus diz, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, 17. Geralmente, o foco dessa palavra é o que se destaca à primeira vista. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Então, é natural que o foco maior seja esse texto, porque além de aparecer em primeiro plano, ele também revela que essa submissão das ovelhas, que essa sujeição das ovelhas, que essa obediência das ovelhas resulta em segurança. Mas nesta noite eu mudo o foco desse texto. Aliás, eu não estou fazendo mudança no texto, eu estou apenas mudando o foco. E eu estou pondo foco numa expressão que aparece no meio dele, como aqueles que hão de dar contas delas. Parece-me que o apóstolo aqui, ele está chamando a nossa atenção para essa responsabilidade, aqueles que hão de dar contas delas. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, nós somos responsáveis por aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, seja numa função qualquer na vida, seja no comércio, seja na indústria, seja em um trabalho qualquer. A responsabilidade de alguém que tem a gestão, que tem a liderança, ela é sobre todos aqueles que estão à sua volta, e ele dá conta, ele dará conta disso. E Jesus disse, aqueles que hão de dar conta delas, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós daremos contas. Aquelas pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Eu me lembro, e já contei isso muitas vezes,
Eu fui pastor em uma de nossas igrejas aqui no Brasil, e eu estava sendo pressionado por um grupo de irmãos. Um pequeno grupo, não eram muitos, mas incomodavam bastante. E eu estava muito incomodado. Eu nunca gostei de apontar porta de rua, de mandar a gente embora, a não ser na fase muito primária do meu ministério, naquele comecinho. E eu estava orando de madrugada por aqueles irmãos e dizendo para Deus, eu disse claramente, Senhor, por favor, meu Deus, me livra desses irmãos. Eu não estou aguentando a pressão que eu estou recebendo. Leva-os, Senhor, tira-os. Há tantas igrejas boas. O Senhor naquele dia falou comigo de uma forma audível. Eu ouvi a voz de Deus. E Ele disse, não. E eu me assustei. Eu pensei que eu estava sonhando. Mas eu fiz uma pergunta. Não, Senhor. Por quê? O Senhor falou para mim, porque eles te ajudam. Aí eu fiquei confuso. E eu falei, meu Deus, como eles me ajudam? O Senhor falou, eles te fazem orar mais. Eles te fazem jejuar mais. Eles te fazem tomar cuidado com o que você vai falar na tribuna. Às vezes você está para desopilar o fígado em plena tribuna, e você olha e vê 3 ou 4 deles, você recolhe e engole tudo. Não vou tirar. Eles são os seus melhores professores aí. Parece que 2 deles se tornaram pastores, inclusive. E o filho de um deles é um pastor hoje nos Estados Unidos, inclusive. Então, meus amados irmãos, a obra do pastor, a missão de um pastor, é promover essa empatia, essa necessidade de se dispor a servir, aqui, ali, acolá. Se buscarmos a direção de Deus para servirmos melhor o rebanho que nos foi confiado. E eu não me refiro apenas a rebanho igreja, mas a rebanho família. Os meus filhos, as minhas noras, genro, netos, meus vizinhos. Eu preciso servir melhor, atender melhor aqueles que estão sob minha guarda. Então seremos temidos no inferno e admirados no céu, na medida em que soubermos servir e procurarmos buscar a direção de Deus para servir melhor, servir com qualidade. E servir com qualidade não é apresentar um belo sermão ou pregar uma excelente mensagem, não. É ter um ombro amigo, uma mão estendida, uma lágrima no canto do olho, se necessário for, uma fronte curvada, às vezes, e essa é a melhor maneira de servir. Então seremos temidos no inferno e admirados no céu. E assim, mesmo que não alcancemos riquezas terrenas, com certeza teremos uma riqueza espiritual de valor eterno, pois o sumo pastor recompensará o ministério marcado por zelo e amor. Eu não estou dizendo que um obreiro dedicado, ele não prosperará. Eu estou dizendo que, ainda que isso não aconteça, o seu tempo gasto na obra de Deus não será vão. O amor que ele transpira é à sua volta. A palavra sempre embasada em conhecimento. Como é que diz a palavra de Deus em Jeremias 3,15? Eu porei sobre vós, eu vos darei pastores com conhecimento e com inteligência. Pastores capazes de pensar e repensar, ver e rever, consultar a Deus a cada passo que dá, buscar a direção de Deus em cada coisa que vai fazer. Enfim, pastores capazes de entender a complexidade desta missão, de modo a buscar a direção de Deus. Não foi à toa e não foi apenas por capricho, ou nem mesmo por uma orientação específica de seu pai, que Salomão pediu a Deus sabedoria.
ele viu que o desafio era grande. E ele então sabia que se não recebesse de Deus sabedoria, ele não daria conta da missão. E Deus fez um teste com ele. Falou, você não vai querer riqueza e tal. Ele, Senhor, eu quero sabedoria. Bom, como você não me pediu riqueza e pediu sabedoria, eu vou te dar outras coisas também. Porque a sabedoria compensa. Você, sendo sábio, saberá usar o volume do rebanho, né? Que às vezes nós temos uma alegria tão grande de ter um rebanho grande, muitos obreiros conosco, muitos crentes e tudo. Mas não é fácil cuidar de um rebanho grande, que rebanho grande, tudo é grande ali naquela situação. Então, nós temos que buscar de Deus sabedoria para lidar com essa complexidade. E quanto mais você se integrar nessa visão da empatia pastoral, no cuidado do rebanho, maior se tornará o seu rebanho. Deus aumentará o número de pessoas, Deus te dará filhos espirituais, Deus te dará netos espirituais, Deus te dará vitórias espirituais. Você não precisará correr atrás de dinheiro, o dinheiro correrá atrás de você. Você não precisará correr atrás de almas, as almas virão suplicando, buscando o favor de Deus através da tua vida. E eu gostaria de encerrar esse momento que tenho com duas palavras de Jesus. Uma delas foi a oração que Jesus fez ao Pai na oração sacerdotal, quando ele disse, Pai, eu tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17:12. Jesus orou, que valor ele deu àquele momento. Eu tenho guardado, eu tenho sido pastor, eu tenho socorrido, eu tenho ajudado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Vocês sabiam que muitas vezes os crentes menos visitados da igreja são os que mais carecem de visita? Os menos visitados são os menos notados. Os menos visitados são aqueles que muitas vezes aguardam, ansiosos, fazem planos para uma visita em sua casa do homem de Deus. Então tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu. Conservei-os, segurei-os, me recordo de seus nomes, eu conheço sua história, eu vivo sua vida. E Jesus disse essa palavra ao Pai, em relação à sua própria vida e seu ministério. Mas ele disse uma palavra a Pedro, e ele disse para Pedro, e eu vou ler apenas a segunda vez que ele fala a mesma coisa. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Tu me amas de verdade? Te amo, Senhor. Me amas mesmo? Amo. Tu sabes que te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Eu estou te dando uma procuração. Eu estou terceirizando a missão que é minha a você. Você é o meu homem de confiança nisso. Cuide das minhas ovelhas como eu cuidei delas. Dê sua vida por elas como eu fui capaz de dar a minha por elas. Você é a minha, é o meu vaso, é o meu instrumento para cuidar dessas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Pedro ouviu isso, Jesus já tinha ressuscitado. Se Pedro tivesse ouvido isso um pouco antes da prisão, Malco não teria saído com a orelha cortada, porque Pedro teria aprendido uma grande lição. Mas há certas coisas que só funcionam quando são ditas no tempo certo, e foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. E eu gostaria de finalizar citando uma canção que foi gravada em 1970, num LP que tinha por título Deus e a Natureza, de Vitorino Silva. Eu tive a oportunidade de tê-lo
Vitorino Silva, a esposa, parece que era um filhinho, uma filhinha, já não me lembro, tem tantos anos, na nossa casa, na nossa casinha de um quarto, estava lá ele, aquele jovem magro, muito magro, cantando em nossa igreja, o Josué Vasconcelos com o acordeão acompanhando o Vitorino Silva, e ele cantou esse hino, era um moço novo, e o hino dizia: não me importo se o mundo me desprezar, vou feliz ao meu lar celestial. Para minhas riquezas terrenas nada são ante a que meu Jesus me deu. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus. As riquezas que o mundo me pode dar, que um dia se pode acabar, mas meu gozo inefável e profundo é eterno e não se pode comparar. As riquezas do mundo não busco mais, pois tenho riqueza melhor. Há um sol reluzente de brilho sem par, onde reinará meu Jesus. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa grande riqueza. E quem fala a vocês tem visto coisas lindas ao longo da vida. Coisas lindas. Salvações de vidas praticadas e alcançando vidas que as pessoas nem pensavam que pudesse salvar. Foi o primeiro pastor wesleyano em Campos, em 1969. 5 membros e 3 novos convertidos. Fui o primeiro pastor ali. E me lembro do Altair, que se converteu com a sua esposa, um beberrão naquela cidade. Me lembro do Brício, o motorista de praça, que caiu em pecado e veio dizer para mim que não tinha mais jeito. Eu falei: tem, meu irmão, se humilha, se arrependa, peça perdão e busque Deus, vai te perdoar. E Deus o perdoou e tornou-se um homem de Deus. Me lembro do Abelardo, o presbítero, lá daquela igreja, que reclamava comigo porque não gostava de cultos avivados, e chegou muitas vezes a dizer: ah, não é preciso isso. Eu disse: Abelardo, você não entende agora, mas vai entender depois. E ele veio num concílio nosso, tempos depois veio num concílio nosso, e o poder de Deus caiu tão grande que ele gostava de vestir terno de linho branco, todo amarrotado, quebrado, e um chapéu branco. Ele rolou no chão, batizado no Espírito Santo. Ele caiu de terno branco, levantou de terno marrom. O homem estava feliz da vida, o homem estava contente. Então, nós vamos entrando nessas histórias, nós vamos sendo agentes transformadores nessas histórias. É isso que Deus quer fazer com todos nós, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus vos abençoe. Eu me dou por muito honrado por ter estado aqui, e espero no Senhor que esta semana de capacitação possa resultar em muitos ganhos para a obra do Senhor e para a vida de todos nós em especial. Deus vos abençoe em nome de Jesus.